Esse é o início da nossa terceira aula do curso de holandês. O tema da aula de hoje são as horas, tá? Então, como a gente pergunta que horas são no holandês? A gente usa essa frase aqui. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Na verdade, gente, a tradução ao pé da letra dessa frase é o quanto tarde que é agora, tá? Agora não, neste momento. Esse het aqui, gente, ele não tem uma tradução. No português, a gente fala assim, que horas são, tá? O verbo, ele tá sozinho nessa frase, então ele não tem um sujeito, tá? Que vai junto com esse verbo. No holandês, então, seria representado por esse het. Esse het para nós não tem tradução, mas ele vai ser como se fosse o sujeito da frase quando a gente estiver falando a respeito de horas, tá certo? Então, a gente vai estar sempre usando ele. Então, vamos lá. Outra coisa, gente, para nós aprendermos as horas de uma forma eficiente, a gente precisa estar sabendo falar os números corretamente. Então, é assim que a gente vai começar, estudando os números primeiros, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um número para vocês, os números de 1 a 30. Depois disso, gente, é simplesmente uma repetição constante. Mas até o número 30 é importante que você estude para você saber como que os números são formados no holandês. Então, vamos lá, eu vou ler para você os números e vou explicar como que essa parte aqui é formada. Vamos começar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, gente, nós vamos começar a aprender os números a partir do 20. Os números a partir do 20, ele já é um pouco diferente da forma com que a gente fala os números no português. Então, no português é assim, a gente fala 21, 22. Então, primeiramente a gente fala do número 20, depois a gente fala o número 1, certo? No holandês é o contrário. Primeiro você vai falar o número 1, depois você vai falar que é o número 20, tá certo? Ficando o número 21. Então, gente, não é difícil de entender, mas na hora de você for falar o número, sempre vem confusão, tá? Então, vai levar um pouquinho de tempo até você se adaptar com essa fórmula. Então, lembrando, ela não é difícil, mas até você não se adaptar, é muito comum que você tenha dificuldade de pronunciar os números. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, primeiro, ó, 1 en 20, tá? Então, tem o número 1 aqui, tenho a palavrinha e a palavra 20, como seria no português. A gente não fala 20 e 1. Então, no holandês também. Aqui tá 1 e 20, 2 e 20, tá? Então, essa seria a tradução no pé da letra. Mas, na verdade, o que significa seria 21 e 22, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1 en 20. 2 en 20, 3 en 20, 4 en 20, 5 en 20, 6 en 20, 7 en 20, 8 en 20, 9 en 20, 30. Agora, gente, que nós chegamos no número 30, 30, tá? Como é então que vai ser daqui para frente? Daqui para frente vai ser uma repetição. Então, da mesma forma que eu fiz o número 21, 22, 23, agora eu vou usar o número 30, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse o número 31, como é que ficaria? Eu começo pelo 1 primeiro. Então, en 30. Número 32, 2 en 30. Número 33, 3 en 30.
tá? E assim vai. Então, vamos ver aqui, gente, como é uma repetição, eu não vou falar todos para vocês, senão ia demorar muito. Então, vamos passar aqui para frente e eu vou mostrar para vocês simplesmente os números já arredondados, tá? Então, por exemplo, o número 10, o número 20, 30, porque você sabe que para chegar no 20, do 20 até o 30, vai ser simplesmente aquela repetição. Então, vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, desculpa, é 80, tá? Então, o CH e o R, os dois têm o som de R. Então, 80, 90, 100, tá? Então, gente, que agora a gente já sabe até o número 100, que é 100. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho, cada dezena eu tenho o número, tá? Que é acompanhado pelo número 1. Então, 21, 31, 41. Vamos ver se a gente sabe falar eles. Então, vamos lá, ó. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101. Então, quando chega no número 100, 100, eu vou passar sempre a falar o 100 primeiro, depois os números e fazer toda a repetição do que a gente acabou de aprender. Então, por exemplo, como que ficaria 101? 101, 102, 102. Aí vai, 103, 104, e quando chegar no 120, 120, 120, e assim vai, tá bom, gente? Então, vou parar por aqui, mas é muito importante que você realmente pratique os números, escreva bastante, tenta repetir eles várias vezes, tá certo? Para que assim eles fiquem fixados. Então, gente, agora nós vamos passar para realmente o tema da aula, que é Hoe laat is het? Então, que horas são? Vamos lá. Então, aqui, gente, eu tenho alguns relógios para vocês, tá? E a primeira parte dessa aula nós vamos aprender a hora inteira. Como agora a gente já sabe os números, fica então fácil para nós. Então, vamos ver aqui, ó. The clock. Então, the clock, o que que é? É o relógio de parede, tá certo? Então, a pergunta novamente, Hoe laat is het? Hoe laat is het? Tá? Que horas são? Como eu falei para você, ao pé da letra é quanto tarde que é no momento, tá certo? Sendo que esse het aqui não tem tradução, tá, gente? Eu falei no momento porque você quer saber a hora daquele momento. Então, vamos lá. Para hora inteira. Então, funciona para ler o relógio, gente, é igual no português. Então, se o ponteiro maior está no 12 e o ponteiro menor, então, ponteiro maior significa os minutos, o menor as horas. Então, aqui, ó, eu tenho uma hora inteira, que seria uma hora, tá? Então, aqui, ó, o het aqui. Tá vendo? Esse vai ser o sujeito da frase quando eu falar as horas, tá? Então, het is een uur. Então, uur, horas. Então, é agora, né? Seria uma hora, tá? E quando for 5 horas, então, qual que é o número 5? 5, tá? Então, ponteiro grande no 12, ponteiro menor no 5. Então, het is 5 uur. Agora aqui, o 7. Então, aqui eu sei no português 7 horas. Het is 7 uur. Então, gente, vamos passar para os horários aqui embaixo. Então, ainda nós estamos lidando com a hora inteira, tá certo? Então, aqui, ó, 8 horas, het is 8 uur. 11 horas, het is 11 uur. 12 horas, então aqui 12 horas, het is 12 uur.
Então agora, gente, que nós já aprendemos a hora inteira, nós vamos passar para meia hora, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai aprender agora como fala 1h30, 2h30, 3h30, assim vai, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse primeiro horário aqui. Então, para nós, como é que é? 1h30, certo? O que significa exatamente essa 1h30? O que eu tô falando é que é meia hora passado da 1h, certo? Que é assim que a gente fala no português. A gente fala 1h30, mas o que significa é que passou meia hora da 1h. No holandês, gente, o raciocínio é um pouco diferente. Não é difícil, mas é simplesmente um pouco ao contrário do que a gente fala no português. Para o holandês vai ser, a gente vai falar... Quando alguém perguntar as horas, a gente vai falar que falta meia hora para chegar nas 2, o que está também correto, não é? A gente fala que passou meia hora da 1, mas eles não vão falar assim, ele vai falar que vai faltar meia hora para chegar nas 2, tá? Então, esse ponteiro aqui, ele está a caminho das 2 horas. Então, é isso que a gente vai ter que expressar aqui, que é expressado através da frase Het is 1:30. Tá? Então, o que significa? Que são meia hora para as 2. O que significa isso? 1h30 para nós, tá bom? O raciocínio, gente, é um pouco complicado, mas não é difícil, dá para se entender, né? Então, aqui, ó, meia hora para chegar nas 2, correto. E é isso que eles vão expressar aqui, é meia hora para as 2. Het is 1:30, tá? Aí, quando o ponteiro rodar tudo aqui, chegar nas 2, vai ser Het is 2 uur, tá bom? Então, vamos tentar passar para esse aqui e ver se a gente entende, então, como é que é feito. Aqui, ó, que horário que é esse no português? 10h30, que para nós significa meia hora passado das 10, certo? No holandês, como é que vai ser? Faltam meia hora para chegar às 11. Então, é assim que a gente vai falar, que significa Het is 10:30. Então, meia hora para as 11, tá bom? Então, aqui eu pus, gente, somente explicação, que então o ponteiro tá aqui, né? No meia hora e falta meia hora para o ponteiro pequeno chegar nos 11. Então, a caminho das 11 horas. Então, quando completar e chegar o ponteiro maior no 12, vai ser Het is 11 uur, tá bom? Então, aqui, gente, a única coisa que eu pus é o raciocínio no português e no holandês. Então, no português, esse horário seria para nós 10h30, né? No holandês, esse mesmo horário seria meia hora para as 11. Então, aqui, gente, eu só pus para você lembrar como que é o raciocínio para você apresentar a hora, tá certo? Então, vamos passar para mais um exemplo para ter certeza que a gente realmente está entendendo. Então, agora vamos ver esse aqui, olha. Vamos ver qual que é o horário aqui em português? 6h30, o que significa meia hora passada das 6 no português, né? No holandês, como que a gente vai fazer? A gente vai falar que faltam meia hora para chegar às 7 horas. Então, é esse o raciocínio, tá? Então, aqui, ó. Het is 6:30, tá? Então, faltam meia hora para chegar no 7. Aqui, o ponteiro, ele está a caminho das 7 horas. Quando ele chegar o ponteiro no 12, o maior, né, dos minutos, vai ser, então, as 7 horas completa. Het is 7 uur. Aqui, gente, mais uma vez eu tenho simplesmente o raciocínio para vocês, tá? No português a gente fala 6h30, no holandês a gente fala meia hora para as 7, tá? Ficando então, Het is 6:30. Então, agora, gente, que nós já aprendemos a hora inteira, a meia hora, nós vamos estar aprendendo 1/4 da hora, que é a mesma coisa que 15 minutos, tá? Mas no holandês a gente realmente usa essa palavra, 1/4 da hora, tá? Que seria representado pela palavra kwart, que tá bem aqui, tá? Então vamos ver como é que a gente fala esse horário aqui no português. Ó, no português a gente fala assim, 12h15, então
15 minutos passado das 12, certo? Então, esse é o raciocínio. A gente fala 12h15, mas é isso que significa para nós. 15 minutos passado das 12 horas. E é exatamente isso que a gente vai falar no holandês. Só que de vez a gente falar 15 minutos, a gente vai representar pela palavra kwart, tá? Então, aqui no holandês vai ficar 1/4 passado das 12. Então, vamos ver aqui, ó. Het is 12:15, tá? Então, é 1/4 passado das 12. Então, é assim que representa, tá, gente? Esse over é o que significa passado das. Então, agora, gente, vamos ver mais um exemplo, tá? Para ver que a gente está entendendo, só que a gente vai usar quanto faltam 15 minutos para chegar a hora, tá bom? Então, vamos ver como que isso funciona. Então, aqui, ó, nós temos esse horário aqui. Então, como que eu falaria isso no português? Eu falaria assim, 15 para as 9, tá certo? O que é a mesma coisa de que 15 minutos para chegar às 9 horas. E como que eu represento esse 15 minutos no holandês? Kwart, tá? Então, como é que a gente fala, então? Mais uma vez, no português. É 15 para as 9, tá? O que é a mesma coisa do que 15 minutos para chegar às 9. Então, no holandês, a gente fala 1/4 para as 9, que é representado pela frase Het is 8:45, tá? Então, esse for é para as, então, para chegar na próxima hora, que no caso aqui é 9, tá? Então, Het is 8:45. Então, agora, gente, vamos ver, então, vamos fixar em como que a gente representa os minutos, tá? Então, agora a gente vai aprender 10 minutos passado da hora ou 10 minutos para chegar na próxima hora. Então, vamos ver aqui, olha. Qual é esse horário aqui no português? 11h10, tá? Então, é assim que a gente fala no português, ó, é 11h10, o que é a mesma coisa do que 10 minutos passado das 11, não é isso? Então, como que é o raciocínio no holandês? Vai ser exatamente isso que eu falei, vai ser 10 minutos passados das 11, que é representado pelo horário Het is 10:11. Então, a gente já aprendeu, né, que a palavra passados das é representado pela palavra over. Então, het is 10 minuten, né, 10:11, tá? Então, eu acredito que esse também ficou claro para nós, né? Então, vamos ver aqui como é que é quando for 10 minutos para chegar na próxima hora. Então, vamos ver. No português, eu falo assim, 10 minutos para 5. Então, eu tenho um horário aqui. Então, eu sei que faltam 10 minutos para as 5, tá? Às 5 horas da tarde. Então, é exatamente isso que eu vou refalar no holandês. Então, het is 10. Então, este é 10:45 para as 5. Het is 10:45, tá? Agora, gente, nós chegamos a uma parte das horas que pode ser um pouco complicado para nós, porque o raciocínio no holandês é bem diferente, tá? No entanto, não é difícil, mas na hora de botar em prática, por um tempo, talvez vai gerar um pouco de confusão na cabeça de vocês. Mas vamos lá, vamos ver, vamos tentar entender como funciona. No português, essas horas seriam 8h20, não é isso? Que seria 20 minutos passado das 8. No holandês, gente, como é que a gente vai representar isso? Na verdade, a gente vai falar que faltam 10 minutos para chegar às 8h30, que também está correto, não é isso? Faltam aqui 10 minutinhos, aí vai ser 8h30. Lembra quando a gente aprendeu a meia hora? Se fosse 8h30, como que eu representaria no holandês? Eu falaria que faltam meia hora para chegar às 9. Você lembra disso? Então, isso também vai ter que ser representado aqui. Que no holandês, então, se fosse aqui 8h30, seria a palavra 8:30, tá? Porque é meia hora para as 9. No entanto, aqui falta 10 minutos ainda para esse horário. Então, é como a gente vai representar, ó. Het is 10:10,
½9. Então, é 10 minutos para chegar às 8h30, que 8h30 no holandês é representado por ½9, tá? E por que mesmo ½9? Porque significa meia hora para chegar às 9, que para eles, para nós, na verdade, significa 8h30. Tá? Então, é esse o raciocínio, gente, 10 minutos para as 8h30. É isso que a gente vai representar, que está representado aqui. Het is 8:30. Agora, então, vamos ver esse aqui, olha. Esse aqui é... Como que a gente falaria primeiro no português? É 10h25, não é isso? No holandês, a gente vai falar que faltam 5 minutos para chegar às 10h30. Então, esse é o raciocínio, tá? Então, como que a gente representa isso? Ó, het is 5, então, 5 minutos, voor 10:30. Então, lembra? Quando chegar o ponteiro aqui, vai ser 10h30. E 10h30, como que é representado no holandês? É representado por ½11. Por quê? Porque significa meia hora para chegar às 11. Então, é isso que a gente vai ter que representar aqui. Então, 5 minutos para as 10h30. Het is 5 voor 10:30. Então, gente, agora nós vamos ver mais um exemplo aqui, só que agora o ponteiro dos minutos, ele já passou da meia hora. Então, como que a gente vai representar isso? Então, no português, gente, como que a gente falaria esse horário? A gente falaria 25 minutos para as 8, não é isso? Agora, no entanto, se o ponteiro tivesse ainda aqui, como que ficaria para nós? 7h30. Como que eu represento 7h30 no holandês? Eu falo que é meia hora para chegar às 8, que significa ½8, não é isso? Você lembra dessa parte? Então, aqui o que aconteceu? Ele passou 5 minutos das 7h30, e é isso que a gente vai ter que representar no holandês. Então, ó, het is 5, então é 5 minutos, over, passados da 7h30, que para eles é ½8, tá? Então, mais uma vez, se esse ponteiro aqui dos minutos estivesse aqui, seria 7h30 para nós. Como que representa 7h30 no holandês? Representado por ½8. Só que agora já passou 5 minutos desse horário, e é isso que eu vou ter que mostrar no holandês, que se passaram 5 minutos das 7h30, tá? Então, isso mesmo. Então, het is 5:30. Então, aqui, gente, eu tenho mais um exemplo para você, para a gente realmente tentar fixar esse assunto, tá? Depois a gente vai fazer exercícios. Então, lá nos exercícios que a gente vai ver realmente quais são as nossas dúvidas. Então, vamos ver. Aqui, olha. Como que eu falaria no português? Então, aqui, são os minutos, né? Então, aqui eu sei que tem 5 minutos, 5, 6, 7, 8. Então, no português, gente, a gente falaria mais ou menos que são 22 ou 23 minutos para chegar às 9. Provavelmente a gente falaria quase 20 para as 9, tá? É assim que a gente representaria. No entanto, no holandês, como que a gente faz? A gente vai falar que passaram 8 minutos das 8h30, tá? Então, é assim que a gente vai ter que representar. Então, primeiramente, se o ponteiro dos minutos estivesse aqui, não seria 8h30? Seria 8h30. Como que eu represento 8h30 no holandês? Eu falaria que é meia hora para chegar às 9, que é representado por ½9. Tá? Nesse caso, se passaram 8 minutos já da ½9. Então, é isso que eu vou falar. Eu vou falar que é het is 8:30. Então, para nós, como que eu falaria a tradução? É 8 minutos passados das 8h30. Tá? Então, é assim que faz no holandês. Lembrando, gente, que é nos exercícios que a gente vai exercitar essa atividade das horas, tá bom?
Então, agora, gente, o que nós vamos ver são os períodos do dia. Então, nós temos o horário da manhã, o horário da tarde e o horário da noite, tá? Então, vamos ver aqui no horário da manhã quais são as opções que nós temos. Quando a gente falar o horário, a gente pode falar no final da frase in the ochtend, 's morgens ou 's ochtends. Então, são as 3 opções que você tem. Então, no português, vamos supor que fosse 10 horas da manhã. A gente falaria assim... são 10 horas da manhã, certo? No holandês, a gente falaria assim, het is 10 uur in de ochtend, uma opção. Outra opção, het is 10 uur 's morgens. E a última opção, het is 10 uur 's ochtends, tá? Então, são essas 3 opções, porque 10 horas a gente poderia estar se referindo ao horário da noite também, né? Então, por isso, quando você... for falar o horário, você pode usar um desses aqui. Logicamente, gente, se alguém te perguntar e for no horário da manhã, às vezes você não precisa especificar também, você só pode falar 10 horas da manhã, tá certo? Então, vamos aqui. À tarde, nós temos in de middag ou 's middags. Então, se for 3 horas da tarde, het is 3 uur in de middag. Ou você pode falar het is 3 uur 's middags. Vamos ver aqui no período da noite. Então, você pode ter essas 2 opções, in de avond ou 's avonds. Então, vamos ver se for mais ou menos 8 horas da noite. Aí, como você vai falar? Você vai falar assim, het is 8 uur in de avond. Ou você vai falar, het is 8 uur 's avonds, tá? Então, são estas as opções que você tem. Então, agora, gente, nós vamos botar em prática o que nós aprendemos, tá? Então, nós vamos rever a matéria em cima e vamos tentar resolver um exercício. Então, aqui, ó, oefening, exercícios. Hoe laat is het? Que horas são? Então, aqui, ó, eu tô no período da manhã e eu tenho aqui 3 horários diferentes para você. 9 horas, 9h15 e 9h30. A gente vai responder aqui em holandês o que esses horários significam, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui, gente, não é tão difícil, porque é 9 horas da manhã a hora inteira, tá? Então, como é que eu falo o número 9? 9, tá? Então, hoe laat is het? Het is 9 uur 's morgens. Vamos ver se tá certo? Tá lá, ó. Het is 9 uur, tá? Então, eu só acrescentei aqui 's morgens, porque eu sei porque tá falando aqui que é o horário da manhã. Tá? Mas o importante, então, é que você saiba fazer esta parte. Het is 9 uur. Vamos passar para esse aqui. Agora aqui, gente, é 9h15. O que significa 9h15 mesmo? Significa o quarto da hora, tá? Então, no português, a gente fala 9h15. No holandês, a gente fala 1/4 passado das 9. Como que a gente representa esse aqui? Então, seria assim. Tenta fazer você primeiro, mas agora vamos fazer junto, ó. Het is 9:15. Então, são 1/4 passado das 9, tá certo? Vamos tentar agora esse aqui. Esse aqui é 9h30. Então, como é que a gente faz novamente? Então, no português, a gente fala assim, 9h30, a gente fala meia hora passado das 9. No holandês, como é que a gente fala isso? A gente fala a meia hora que faltam para chegar às 10. Então, como que eu represento isso? Vamos ver de novo? Het is 9:30. Então, half significa meia hora. 10 é o período depois da meia hora, vai se completar 10 horas, tá bom? Então, é assim que a gente vê no holandês. Vamos fazer mais exercício agora. Então, aqui, gente, eu tenho mais horários para vocês, tá? Então, agora, ó, 's middags. Então, é a tarde, o período da tarde. Então, os horários que nós temos é 12h45 ou
15 para 1, certo? Lembra, gente, que aqui eu tô trabalhando com o relógio de 24 horas, tá? Mas a maioria dos relógios que são trabalhados aqui na Holanda são os relógios até 12 horas. Então, por isso que às vezes você tem que, então, especificar se você tá falando no período da tarde ou no período da manhã, tá bom? Então, aqui seria 16h15, mas também 4h15 à tarde. Aqui, 17h30, 17h30 ou 5h30 no período da tarde, tá certo? Então, como que nós vamos representar esse daqui? Lembra, aqui, gente, no português nós falaremos 15 para 1. É exatamente como nós vamos representar esse daqui no holandês. Só que de vez de falar o número 15, que é de 15 minutos, nós vamos usar a palavra kwart, tá? E como seria para chegar a 1 hora da tarde, então kwart voor, tá? Então, het is kwart voor 1. Vamos lá ver? Aqui, ó. Het is kwart voor 1. Então, lembrando que eu também posso usar essa palavra atrás. Então, het is kwart voor 1 's middags. Segundo aqui. Então, 16h15, mas também 4h15, tá? Lembrando que no holandês a palavra 15 significa kwart. E agora, como é passados, então aqui era para. Aqui eles são 15 minutos passados das 4. Então, vai ser kwart over, tá? Então, como que nós representaremos aqui? Het is kwart over 4. Vamos lá ver? Ó, het is kwart over 4. 's middags. Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui, ó, 5h30. Então, no português a gente fala meia hora passado das 5. No holandês não é assim, né? No holandês a gente vai falar que é meia hora para chegar nas 6 horas. Então, het is 5:30. Vamos lá ver? Het is 5:30. Então, lembrando, gente, esse half é simplesmente a meia hora. E por que é o 6 de novo? Porque faltam meia hora para completar 6 horas, tá? A gente só raciocina no português de uma maneira diferente. Então, agora, gente, nós vamos trabalhar agora com esses horários aqui, tá? 's avonds, no período da noite. Então, quais são os horários que nós temos? Nós temos 6h30, nós temos 8h45 ou também 15 para as 9 e 11 horas, tá certo? Aqui, ó, tô trabalhando com relógio de 24 horas. Então, quando eu for expressar o horário aqui, eu vou ter que falar 's avonds para a pessoa ter certeza de que período que eu tô falando, tá certo? Porque a hora que eu passar para cá, eu vou representar num relógio como se fosse de 12 horas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 6h30. O que significa no português 6h30? Significa que é meia hora passada das 6, tá? No holandês não é assim. A gente faz meia hora que falta para chegar às 7, tá? Esse que representa 6h30 no holandês. Então, como que passaria a ser representado aqui? Gente, tenta fazer você sozinho. Agora, a gente vai fazer junto, tá? Então, het is 6:30, tá? Vamos lá ver? Het is 6:30 's avonds. Então, esse que é o horário. Agora, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui, eu posso falar 8h45, mas eu também posso falar 15 para as 9. E esse é melhor para nós, porque é o jeito do holandês, tá? O 15, gente, seria representado pelo kwart, tá? E como é 15 para chegar, então kwart voor. Então, como que eu faria esse aqui? Tenta fazer você. Então, vamos tentar agora junto. Het is 8:45 's avonds. Het is 8:45 's avonds, tá? Agora esse aqui já é facinho, né, gente? Porque é a hora inteira. Então, esse aqui é representado por 11 horas. Então, como que eu falaria isso no holandês? Het is 11 uur 's avonds. Het is 11 uur 's avonds. Então, aqui, gente, eu tenho mais
3 horários para vocês, para a gente fazer de exercício, e são aqueles um pouquinho mais difíceis, tá? Então, vamos ver primeiro quais são os horários que nós temos aqui. No português, apesar de eu estar usando aqui o relógio de 24 horas, a gente vai falar como se fosse o relógio de 12, tá? Então, aqui é 8h20, que é a mesma coisa que 20 minutos passado das 8, não é isso? Aqui seria 7h35, ou também eu posso falar 25 para as 8. Também seria a mesma coisa, a gente representa assim também no português. Aqui, gente, eu já falaria que é 10h25, tá certo? 10h25. Então, como é que eu faço esse no holandês, gente? Se eu tenho aqui, ó, aqui, então no português nós falaríamos 8h20, né? Só que no holandês a gente vai falar que faltam 10 minutos para chegar às 8h30. Então, primeiro, gente, eu vou ter que pensar o que é o 8h30 de novo quando o ponteiro tá aqui. Então, significa que vai faltar meia hora para chegar às 9, tá? Então, vai ser representado por half negen. E quantos minutos que falta para o half negen? 10 minuten, tá? Então, é assim que a gente vai representar. Vai ser aqui, het is 10 voor half negen, tá? Vamos ver se tá certo mesmo. Ja, het is 10 voor half negen. Agora vamos dar uma olhada nesse aqui. Olha, esse aqui é 19h35, então eu sei que tá falando no período da noite. Então, como é que eu vou ler o horário aqui de novo, gente? Então, mais uma vez, ó, aqui tá 7h35. Se o ponteiro grande tivesse aqui, seria 7h30 para nós, não é? Como que eu represento isso no holandês? A gente representa pelo horário half acht, tá? Por quê? Porque é meia hora que falta para chegar no 8, que no holandês a gente fala half acht. Quanto tempo que passou desse half acht? Passou 5 minutos dele, tá? Então, a gente vai usar a preposição over. Então, het is 5 over half acht, tá? Então, vamos ver se isso está correto. Het is 5 over half acht. Agora, gente, vamos dar uma olhada nesse último aqui. Então, aqui tá falando assim, no português a gente falaria 10h25, certo? Que seria 25 minutos passado das 10. Mas agora, no holandês, a gente vai se referir a essa meia hora aqui. Então, faltam 5 minutos para chegar às 10h30, tá? E é verdade, não é? Quando o ponteiro chegar aqui, não vai ser 10h30? Como que eu represento mesmo 10h30 no holandês? Eu represento pelo número half elf, tá? Porque no holandês a gente fala que faltam meia hora para chegar às 11. Então, seria representado por half elf. Quantos minutos que falta para chegar às 11? 5 minutos, tá? Então, como que a gente faria aqui? Então, het is 5 for half elf. E por que a gente usa for? Porque é para. Se eu tivesse passado daqui, tivesse aqui, seria over. Mas porque é para chegar, então é for. Então, vamos corrigir isso daí, ó. Het is 5 for half elf, tá? 's avonds. Então, eu sei que eu tô falando, na verdade aqui, gente, eu sei que eu tô falando do período da noite, porque foi representado aqui no relógio de 24 horas. Gente, espero que esteja clara essa parte das horas, que é muito importante. Qualquer dúvida, você me manda um e-mail que eu tento esclarecer, escrevendo para você uma explicação, tá certo? Agora, gente, eu vou ter um texto para você, para a gente poder praticar um pouco mais frases que a gente pode estar perguntando na hora que a gente quer saber o horário, tá? Então, o que eu tenho aqui para você é o texto, tá? Então, o texto ele não é muito longo e aqui do lado eu tenho a tradução em português. Mas, no final do texto, depois que a gente ouvir o texto, a gente vai trabalhar nele junto também, tá? Então, vamos lá. Hoe laat is het?
Mag ik wat vragen? Natuurlijk. Weet je hoe laat het is? Oh, sorry. Ik heb geen horloge om. Oh, dat geeft niet. Pardon meneer, mag ik u iets vragen? Ja hoor, Kunt u me zeggen hoe laat het is? het is 3:15. Dank u wel. Graag gedaan. Então, gente, agora que nós já ouvimos o texto, eu aconselho você a ouvir o texto mais umas 2 vezes, tá? Para você estar se adaptando o teu ouvido, anotando as palavras novas e sempre escrevendo as palavras. Então, o segredo, gente, da memorização é a repetição, tá? Então, constantemente escrevendo as palavras que você ainda não memorizou, tá? Para memorizá-las. Então, vamos lá, ó, aqui. Hoe laat is het? A gente já conhece, né? Hoi, mag ik wat vragen? Então aqui, gente, eu tô usando o verbo mogen, tá? Que a gente já vai ver, que eu vou mostrar para vocês ele conjugado, tá? E aqui, logicamente, ele está conjugado na primeira pessoa. Então a pergunta é, posso perguntar algo? Aqui, gente, essa palavra aqui, wat, se eu for traduzir ela ao pé da letra, ela significa o quê, tá? Mas ela também, numa frase igual essa, ela tem sentido de algo, tá? Então, na verdade, não é que a tradução dessa palavra aqui é algo, é simplesmente no sentido da frase significa alguma coisa. Posso perguntar para você alguma coisa? Tá? Então, é assim que a gente viria em português. E aqui, logicamente, a palavra vragen, perguntar, que a gente também vai ver a conjugação desse verbo. Aqui, natuurlijk. Então, certamente, lógico que pode. Weet je hoe laat het is? Então, aqui, gente, tem mais uma pergunta e eu estou usando mais um verbo novo que é o verbo weten, tá? Que é o verbo que significa saber. Então, esse verbo weten, que é o verbo saber, eu vou mostrar para você ele conjugado também. Aqui, gente, ele já está conjugado na primeira pessoa, tá? Na verdade, ele é weten, tá? O verbo no infinitivo. Então, houve aqui uma mudança de estrutura, gente. Aqui, ó, a pergunta é, sabe você que horas agora é? Então, você tá vendo que aqui, ó, o verbo, ele começou, hoe laat, ele começou, então, a frase. Primeiro vai, que horas é agora, no caso, tá? Aqui, porque eu tô usando um outro verbo aqui para começar a frase, para fazer a pergunta, a segunda frase, na verdade, são 2 frases aqui, né? Você sabe, primeira frase, que horas são? Segunda frase. Então, significa, a primeira frase começa com o verbo, porque é uma pergunta, lembra dessa regra? Mas porque essa já começou com o verbo, é a primeira frase, a segunda frase, ela vai terminar a frase com o verbo, tá? Então, aqui, ó, você vê, o verbo, ele mudou de posição. Aqui ele tá antes do het, aqui ele tá no final do het. Tá bom? Então, gente, para aprender frases assim, seria realmente você cada vez mais lendo frases nessa ordem, né? Que você vai se acostumar, tá certo? Então, agora essa frase, ó. Sorry, ik heb geen horloge om. Então, essa frase, gente, significa que a pessoa não tem um relógio no pulso, tá? Que é o que significa esse om aqui. Mas para você que ainda não está acostumado com preposição, você pode simplesmente falar ik heb geen horloge, tá? Vamos supor que alguém pergunte para você, hoe laat is het? Dan je kan zeggen, não. Aí você pode falar, sorry, ik heb geen horloge, tá? Então, já a pessoa já vai entender que você não sabe as horas, tá? Agora essa frase aqui, gente, dat geeft niets. Essa é uma frase bem importante, tá, gente? Na verdade, é uma expressão que a gente está sempre usando até no português, que é não tem importância, não tem problema, tá? Então, vamos supor que você está num lugar, alguém encosta em você no sentido assim, vamos supor, a pessoa pede, desculpa de ter encostado, batido em você sem querer. Você sempre fala essa palavra, dat geeft niets. Tá? Então, essa é uma frase muito usada, uma frase educada para você falar, não tem problema nenhum, tá bom? Agora vamos nessa aqui. Pardon, meneer, mag ik u iets vragen? Tá? Então, essa é uma mania pardon.
é uma maneira educada de você chamar a atenção de uma pessoa, tá certo? Então você fala pardon, nesse caso meneer, significa o senhor, tá? Mag ik u wat vragen? Posso eu perguntar algo a você? Então, esse iets aqui, gente, significa alguma coisa, tá? Então, você pode usar tanto esse iets como esse aqui, ó. Tá vendo? Lembra do wat vragen, que é perguntar algo? Aqui eu tô usando iets, que também é alguma coisa, algo, tá? Então, você pode usar tanto um como o outro na frase. Os dois são bem usados, tá, gente? Em todas as frases, assim, em textos. Aí, aqui essa expressão. E a hoor, essa também é uma expressão muito usada, que simplesmente significa sim, sim, lógico, tá certo? Que tá aqui, ó, sim, claro, lógico que você pode. Então, essa é uma expressão hoor, tá? Não tem uma tradução para ela, é simplesmente no português a gente fala sim, 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 com certeza. Então, vamos agora nessa aqui, ó. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Então, aqui, gente, kunnen é o verbo que está sendo usado aqui, é o verbo de poder, no sentido assim, pode você me falar que horas são? Então, aqui, gente, a estrutura da frase é a mesma que foi aqui. Na verdade, aqui tem duas frases, tá? Kunt u me zeggen, então, pode você me falar? Uma frase. Hoe laat het is? Segunda frase. Como essa frase que eu já comecei com o verbo kunnen, que é o verbo que está aqui conjugado, né? Kunt, está conjugado. Então, significa que a segunda frase, o verbo vai estar no final da frase, tá, gente? Então, na verdade, gente, no momento, isso é só por curiosidade, tá? Para você saber, no momento você ainda não tem ainda conhecimento suficiente para montar uma frase assim. A gente precisa conhecer mais palavras, tudo. Mas você pode sim, através de eu explicar, já começar a entender como que é feita a estrutura da frase. Tá certo? Mais uma coisa, gente, aqui, ó, mag ik u iets vragen? Tá vendo que começou a frase com um verbo e terminou a frase com um verbo. Então, no holandês, gente, quando você tem dois verbos numa frase, geralmente acontece muito, e for uma pergunta, você começa a frase, principalmente se for o verbo assim, mogen, que é um verbo auxiliar, tá? Quando você começa a frase com ele, o outro verbo ele vai terminar a frase. E tudo que você tem na frase vai vir entre eles dois, tá? Então, a estrutura, se eu for traduzir ao pé da letra, para o português fica meio maluco, na verdade, porque não existe isso, né? Mas é assim que funciona no holandês. Então, posso eu a você algo perguntar, então assim fica meio estranho para nós, mas é só saber que a estrutura da frase é essa. Você começa o verbo com o verbo a frase, porque é uma pergunta, e o segundo verbo vai vir no final. E tudo mais que tiver na frase vai vir entre esses dois verbos, tá? Então, agora, gente, só para finalizar o texto, então, ó, het is 4:45, tá? Então, essa parte a gente já conhece. Dank u wel. Então, muito obrigada. E aqui eu tô usando u, tá? Para formal, por quê? Porque são duas pessoas desconhecidas, né? É um senhor que ela parou para pedir informação na rua. Por isso que eu tô usando u, tá? Então, dank u wel. Aqui, graag gedaan. Também uma outra expressão que é muito importante, que simplesmente significa para nós de nada, tá bom? Graag gedaan. Então, agora, gente, que a gente terminou de ver o texto, a gente vai dar uma olhada, então, na conjugação dos verbos desse texto. Então, aí tem acho que 4 verbos que você ainda não conhece muito bem. Vamos ver quais que são. Vamos lá. Então, aqui, gente, estão os verbos, que são o verbo weten, saber, mogen, poder, no sentido de pedir permissão, tá certo? Vragen, perguntar, zeggen, dizer, tá? Então, vamos ver a conjugação dele? Seguindo a regra da conjugação. Ik weet, jij weet, u weet, hij weet, tá vendo? Ó, todos pegaram o T aqui no final, esse aqui, tá?
Até, ó, zij weet. Essa é na parte do singular. E no plural, eles simplesmente o verbo pega o infinitivo. Weten, tá? Aqui, mogen. Ik mag, jij mag, u mag, hij mag, zij mag, wij mogen, jullie mogen, zij mogen, tá? Esse aqui, vragen, perguntar. Ik vraag, jij vraagt, u vraagt, hij vraagt, zij vraagt, wij vragen, jullie vragen, zij vragen, tá? Então aqui, gente, todos esses verbos que estão aqui estão seguindo simplesmente a regra de conjugação de verbo, tá? Que seria no segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular, que é esses dois, segunda pessoa do singular, esses dois. O verbo pega a raiz do verbo, que está aqui, e mais o T. E no plural, sempre o verbo no infinitivo, tá certo? Sem ser conjugado. Aqui, o último verbo. Zeggen, dizer, tá? Ik zeg, jij zegt, u zegt, hij zegt, zij zegt, wij zeggen, jullie zeggen, zij zeggen. Gente, só por curiosidade, tá vendo que quase todos os verbos aqui, ó, tiveram repetiu a vogal? Por que esse aqui não repetiu? Você tá vendo que eu tenho duas consoantes iguais no meio do verbo? Isso faz o som desse aqui ficar um som pequeno, que fica o som zeggen. Se fosse só um re aqui, não dois, tá? Aqui tem dois, então se fosse só um, ia ser zeggen, tá? E não é esse som. O som, para ser o som curto, tem que ser zeggen, e por isso que tem esses dois re aqui no meio do verbo. Isso significa, então, que aqui vai só ter um e, que o e aqui não vai dobrar. Tá certo? Então, isso é mais uma regrinha, mais um truquezinho dos verbos, né? Holandês. Então, gente, agora que a gente aprendeu esses verbos, eu aconselho você escrever os verbos, tá? Para você estar memorizando a conjugação dos verbos para quando você for fazer as frases, tá certo? Então, vamos adiante. Agora eu tenho para você uma musiquinha que vai dar para você memorizar mais essa aula que a gente acabou de aprender. Vamos lá. Então, aqui, gente, eu tenho para você uma pequena musiquinha com palavras que são importantes, tá? Para esse tema, que a gente, por aprender uma música, você sabe que uma música geralmente fica mais fixado na memória, né? Então vamos ouvir e espero que você goste para que você possa ouvi-la mais vezes e assim memorizar mais facilmente. Vamos ouvir. Pardon meneer, mag ik wat vragen? Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Weet u hoe laat het is? Weet u hoe laat het is? Het is 4 uur. Het is 4 uur. Dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Então essa foi a aula de hoje, gente. Essa aula foi um pouco longa, tá? Porque esse tema de horas é um pouco complicado. Qualquer dúvida, a gente manda para mim um e-mail. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha sido bem proveitosa, tá certo? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.